noite a todos. É um momento de muita alegria esse, a nossa primeira reunião via web, da Associação Bezerra de Menezes. Estamos aqui, como todas as quintas-feiras, para iniciarmos o nosso processo das reflexões. Reflexões essas que têm um papel muito importante na condução do dia a dia de cada um de nós, onde buscamos respostas para as nossas crises, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. O tema da reflexão da noite são as chamadas dores e sofrimentos. Quando olhamos para a história do homem, desde o homem primitivo, o dia que esse indivíduo galgou o degrau da chamada consciência e que passou a ter o livre-arbítrio, ou seja, a sua capacidade de fazer as próprias escolhas, ali ele passou a lidar com o fenômeno da dor. O fenômeno da dor, que no primeiro momento para esse indivíduo nada mais era do que uma manifestação dos deuses. Sofrer ou não sofrer era uma questão de prêmio ou castigo relacionado à divindade. Dentro desse contexto, a sua relação com o sofrimento, a sua relação com Deus, passava basicamente por estar dentro de um mecanismo onde ele ofertava coisas aos deuses para que os deuses aliviassem o seu sofrimento, o protegessem dos males. Quando chegamos à evolução do chamado monoteísmo, chegamos a Moisés, chegamos a Jesus, Jesus nos traz o Deus do amor, e aí nós começamos a ter uma outra visão, que a dor não necessariamente, ou quase nunca, seria um castigo dos deuses como se pensava no passado. A dor nada mais é do que uma consequência da nossa própria história evolutiva. Por quê? O dia que chegamos ao livre-arbítrio, o dia que passamos a ter a capacidade de fazermos escolhas na nossa vida, descobrimos ali uma triste realidade, para nós ainda espíritos orgulhosos e egocêntricos, que o mundo ele tem um caminho muitas vezes diferente dos nossos sonhos e do nosso idealizado. Ou seja, que o mundo, as pessoas, os fatos, as situações, os projetos, num grande número de vezes, eles não obedecem aos nossos sonhos, às nossas aspirações. Dentro desse contexto, passamos a lidar com uma coisa chamada limites. É quando a vida diz não a você. Quando a vida diz não sobre as mais variadas formas, sobre a forma de uma doença, sobre a forma de uma crise financeira, sobre a forma de um problema familiar sério. Ali nós ouvimos o não da vida. Esse não, que em um primeiro momento é visto como um castigo, que é visto como um sofrimento realmente imposto por alguma entidade que quer ver o meu sofrimento. Se levarmos uma reflexão sobre a ótica da fé raciocinada, veremos que esse não, que esse sofrimento que ali temos, talvez seja a grande oportunidade que cada um de nós tem de crescer e de amadurecer espiritualmente. Primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. O tema da reflexão é dor e sofrimento. Muitas vezes colocamos dor e sofrimento como uma única coisa, que eles não são. A dor é diferente do sofrimento. A dor é um mecanismo, é algo que acontece em um determinado momento na sua vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista físico, psicológico, social, que rompe um equilíbrio, ou seja, uma lesão. Você tem uma lesão, seja emocional, seja física. O sofrimento é o que você faz com as consequências daquela lesão. Então vamos dar um exemplo. A dor é a perda de um ente querido pela morte. Todos nós sabemos que isso é um fenômeno doloroso. O sofrimento é como você gerencia a tua vida a partir daquele instante. E isso vai te dar o dia de amanhã. Então, quando nós trazemos essa ótica para dentro da doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos oferece como perspectiva de compreensão das dores e sofrimentos? Sabemos que somos espíritos criados simples e ignorantes. Temos uma jornada evolutiva, temos um caminho a seguir, que a misericórdia de Deus concede a cada um de nós. E dentro desse contexto evolutivo, passamos pelas múltiplas vidas, aquilo que nós chamamos das nossas reencarnações. Em cada uma dessas existências, levamos como consequência do gerenciamento que damos à nossa vida, levamos as nossas aquisições, levamos as nossas quedas, levamos as nossas vitórias, as nossas dores, os nossos amores e muitas vezes os nossos ódios. E quando vamos ao plano espiritual, vamos levando esse chamado currículo, essa história evolutiva de cada um de nós. E dentro desse contexto, há sempre um projeto do recomeço que a misericórdia divina nos dá. Vamos voltar, vamos recomeçar, vamos reiniciar. É da lei, temos que evoluir. O homem não retroage, não há percas, ninguém é abandonado à beira do caminho. Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, por maior tenha sido o seu equívoco, ela se levantará um dia e caminhará em direção ao seu destino real, que é a chamada perfeição relativa.
Dentro desse contexto, ao reencarnamos numa situação muito interessante. É comum que as pessoas, ao analisar a sua vida, sob a ótica se a vida está boa, se a vida está ruim, se as pessoas são fáceis, se são difíceis, né? Nós temos que pensar assim, nós reencarnamos aonde nós precisaríamos reencarnar. Nós estamos com as pessoas corretas, no momento certo, vivendo a situação necessária à evolução de cada um de nós. Ninguém está sendo submetido a castigo. Ninguém está sendo submetido a punições. Cada um de nós tem as provas necessárias ao seu crescimento evolutivo. Ou seja, a palavra revanche, a palavra vingança, a palavra sofrer por sofrer, ela muitas vezes deve ser tirada do nosso vocabulário. É muito comum que quando as pessoas estejam passando por momentos de dificuldade, que eles dizem assim, foi a vontade de Deus. Será que Deus quer que a gente sofra? Será que Deus seria alguém assim tão imbuído de sentimentos humanos, que nós humanos muitas vezes gostamos que os outros sofram, principalmente as pessoas que nós não gostamos? Será que Deus pensaria isso em relação aos seus filhos? E esse equívoco faz com que a gente pense que Deus tem a obrigação mágica de resolver os nossos problemas. Ou seja, muitas vezes nos portamos como um homem primitivo, fazemos oferendas a Deus de mais variadas formas, esperando que Deus, de uma maneira mágica, de uma maneira realmente totalmente pontual, venha aqui e resolva o meu problema. Não é essa a finalidade da caminhada, não é essa a finalidade da nossa vida, da nossa chamada prova evolutiva. Como é que nós devemos interpretar isso? Quando nós reencarnamos no grupo familiar que estamos, na situação socioeconômica, passamos a conviver com pessoas que, como nós, caminham em conjunto. E aí nós lidamos com um problema muito sério. O problema muito sério é o seguinte: somos um grande grupo de pessoas limitadas, com uma série de defeitos, com uma série de virtudes também, convivendo em conjunto. O problema é que cada um de nós tem o seu sonho e tem a sua aspiração. Cada um de nós tem os seus projetos, cada um de nós tem o seu idealizado. E isso faz com que a gente comece a vivenciar o que eu chamo de um conflito de interesse. Eu tenho um caminho, você tem o teu caminho, em determinado momento esses caminhos vão se cruzar. E é muito difícil que ali alguém abra mão do seu projeto em prol do seu irmão, para que o seu irmão se beneficie. E isso nos conduz a caminhos muito grandes de sofrimento. Então vamos exemplificar isso aqui. Você está vivendo uma situação qualquer da sua vida, em relação à sua família, em relação à sua vida profissional, e um belo dia a vida fala aquele não para você. Nós sabemos o que é esse não. É uma demissão, é alguém que é promovido no seu lugar, né? É um filho que você tem dificuldade de relacionamento, é um problema com o pai, com um amigo, das mais várias formas. São situações muito normais para nós que vivemos num mundo onde temos muitas dificuldades todas. Tá? Então, quando você bate de frente com essa dor, aí você vai gerar o sofrimento. Então vamos discutir. O sofrimento é uma coisa normal nas nossas vidas. O grande problema é aquele que a gente chama de sofrimento do sofrimento. É quando pegamos uma situação que por si só já é muito difícil e amplificamos esse sofrimento. De que forma a gente faz isso? Então, diante do momento de dor, você tem algumas formas de gerenciar, tá? Algumas formas de conduzi-las. Então vamos pensar assim. A primeira delas é o indivíduo que entra pelo caminho da revolta. Então, acontece alguma coisa difícil na sua vida, e a primeira pergunta que ele faz é assim: por que eu? Por que comigo? Como se nós fôssemos isentos de dores. Ou seja, é muito comum, é muito fácil para mim entender a dor, a morte, o câncer, a dificuldade, muitas vezes a droga, talvez na casa do meu amigo. Quando ela bate na minha porta, realmente eu me choco. Como se estivesse acontecendo na minha família alguma coisa totalmente anormal no universo. Ou seja, uma coisa normal para o outro e anormal para mim. E isso me conduz à revolta. O que a revolta me conduz? A não aceitação. Quando você não aceita, por não aceitar, você se vitimiza. Você sente-se alguém que está sendo preterido e abandonado até pela misericórdia de Deus. E essa revolta te conduz a estados psicológicos totalmente patológicos, que muitas vezes acabam desaguando numa depressão de consequências muito graves. Porque na gênese de uma grande maioria dos processos depressivos existe uma não aceitação. Eu não aceito o que está acontecendo comigo, eu não admito o que está acontecendo comigo, e essa é uma visão egocêntrica.
O que está acontecendo com você nada mais é do que consequência do seu próprio projeto de vida. Nós sempre gostamos dessa frase. Cada um de nós é consequência de si mesmo. Ou seja, construímos-nos, fazemos todos os dias. Também nos destruímos, tá? Buscamos caminhos errados todos os dias. Essa é a grande beleza da dádiva do livre-arbítrio, a capacidade que eu tenho de fazer as minhas próprias escolhas. Dentro desse contexto, falamos então do chamado sofredor revoltado. Tem um sofredor que ele é um pouco mais interessante. Ele parece ser um sofredor resignado. Quem é o sofredor resignado? É aquele indivíduo que diante da dor, ele senta numa cadeira, ele fica quietinho, ele afasta uma pessoa muito boazinha, muito simpática. Olha, eu estou sofrendo assim porque Deus quer que eu sofra. Ou seja, ele joga a responsabilidade do seu sofrimento para Deus. Como se Deus, aleatoriamente, o escolhesse para sofrer. E escolhesse o seu vizinho para ser feliz. Essa é uma visão muito comodista, de culparmos alguém pelo nosso problema, de terceirizarmos a responsabilidade das nossas dores. Esse é um equívoco muito sério. Por quê? Deus vai te castigar? Em hipótese nenhuma. Eu sempre digo que Deus não castiga ninguém. João disse que Deus é amor. Quem é amor não castiga. Quem é amor cura e corrige. Quem é amor cura, ensina. Quem é amor levanta, não empurra mais para baixo. Então Deus não vai te castigar. O problema é que você está perdendo a oportunidade de enxergar o que está acontecendo na tua vida. Ou seja, essa dor é o grande momento da lapidação da pedra bruta que nós somos. E nós não enxergamos. Nós preferimos dizer que somos um coitado, entramos num processo de autodepreciação e muitas vezes paramos a nossa vida. Existe um outro tipo de dor, de outro tipo de sofredor. É o sofredor ativo. Nós chamamos de proativo. É o indivíduo que tem a dor, ele tem a lágrima, ele cai, ele chora, ele tem o pranto, ele tem a saudade, mas ele junta os cacos e vai em frente. É o indivíduo que busca no trabalho, busca no servir, busca na sua fé aquilo que ele precisa para caminhar todos os dias, mesmo com as mãos feridas, mesmo com o olhar muitas vezes ensombrecido pelas lágrimas, mas ele caminha, porque ele sabe que é da lei caminhar. Então esse indivíduo, qual é a vantagem que ele leva? A vantagem que ele leva é que quando você canaliza o seu sofrimento, coloca a sua caixinha do sofrimento, guarda num cantinho e deixa lá, minha dor está aqui. Mas eu tenho um potencial divino, eu posso continuar a ser alguém, eu tenho muitas coisas a serem superadas, eu tenho muitas coisas a serem realizadas, eu posso fazer a diferença, eu vou caminhar. Porque à medida que eu caminho, que eu viva com os meus irmãos, muitas vezes em necessidades maiores que as minhas, isso me gera sentimentos de bondade, sentimentos de gratidão, sentimentos de perspectivas positivas que vão fazer com que a minha dor doa cada vez menos e meu horizonte torne-se cada vez menos sombrio e cada vez mais promissor. Esse é o projeto de vida de cada um de nós. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Isso é difícil. Jesus já dizia que era difícil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Tá? Então Jesus nos coloca a mudança do espírito que vive num planeta como o nosso de provas e expiações. Jesus nos coloca sempre o passo à frente como um passo difícil, porque nós temos que desnudar-se das nossas imperfeições morais. Então o melhor caminho para que cada um de nós comece a superar os seus sofrimentos, nós não vamos deixar de sofrer, nós vamos continuar a ter dores, vamos ter sofrimentos, mas canalizar esses sofrimentos para uma perspectiva positiva, para uma perspectiva útil para a nossa vida. Sofrer por sofrer não é útil a ninguém. Nós temos que buscar aqueles princípios básicos que a doutrina espírita nos oferece. O princípio do autoconhecimento. Ou seja, a primeira coisa é você precisa entender quem você é. Que você não é nem um anjo, nem um demônio. Que você é um filho de Deus em busca de uma caminhada. E nessa caminhada você tem dificuldades. Você tem dificuldades porque você tem limites. E você tem dificuldades porque muitas vezes nós criamos as dificuldades pelas nossas imperfeições morais. Quando você cria dificuldade e erra, você caiu. O que a misericórdia de Deus espera que você fique caído, lamuriando-se da sua dor, ou que você levante e busque e caminhe em direção ao teu destino maior, que é o chamado deotropismo, é buscar a Deus todos os momentos, da hora que você acorda e da hora que você dorme. Esse é o objetivo de cada um de nós. Esse deve ser o nosso caminho. Mas isso, para isso, esse autoconhecimento,
Essa noção de limites te dá uma outra noção, que você vive com pessoas ao seu redor que têm limites, dores e dificuldades como as suas. E que se você não entender que o teu próximo também tem a mesma dificuldade que você, que muitas vezes ele chora a mesma lágrima, que ele cai no mesmo obstáculo, nós nos transformamos muitas vezes em tiranos cruéis, que cobramos das pessoas qualidades que eles não têm. Cobramos das pessoas que eles sejam aqueles que eles não têm a menor quantidade de ser. Não tem, eles não têm possibilidade. O que faz? Nós nos revoltamos com essas pessoas, destruímos essas pessoas, muitas vezes as massacramos, destruímos seus sonhos. Sonhos esses que poderiam ter sido canalizados sob as óticas de Jesus, se nós tivéssemos a humildade do samaritano, e não escolhêssemos a quem ajudar, mas simplesmente ajudássemos. Não escolhêssemos a quem amar, mas simplesmente amássemos. E não procurássemos ser aquele indivíduo que procura julgar. Julgar porque nós não sabemos da dor do outro. Você não sabe o que vai no coração do outro. Você não sabe da vida do outro. Você não sabe os momentos que ele passou. Você não sabe o que o trouxe naquele momento, naquele instante. Mas você só sabe uma coisa: ele tem um irmão de filho de Deus com você. E você tem para com ele uma responsabilidade maior, que o Cristo nos convidou a que amássemos aos nossos irmãos, porque eles são os nossos companheiros de caminhada. Então, dentro desse contexto, o teu autoconhecimento vai te levar a essa noção de limites. E isso tudo ainda não mudou a situação. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, mas nós não temos atitude. Por isso que Jesus colocava com muita clareza: não basta dizer Senhor, Senhor, para que tu entre no reino dos céus. É preciso que tu faças a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai é que a gente trabalhe, que a gente estenda a mão ao caído, ao necessitado, ao sofredor, para que ele possa levantar-se e caminhar conosco. Porque amanhã talvez sejamos nós que precisaremos desse ombro amigo para nos levantar. Amanhã talvez sejamos nós que tenhamos lágrimas que precisarão ser secadas. E teremos um samaritano anônimo, um sirineu, que fará isso para cada um de nós. Mas se nós não plantamos, nós não colhemos. É da lei. Nós recebemos da vida aquilo que nós damos à vida. Então isso tem problema. Nós quisemos trazê-la porque todos nós sabemos que estamos vivendo um momento muito especial no nosso planeta. Um momento que talvez nenhum de nós, principalmente nós mais velhos, imaginamos que um dia veríamos. Imaginamos ver guerras, imaginamos ver catástrofes naturais, imaginamos N coisas. Mas uma situação tão atípica como essa, de você ver um planeta paralisado, as pessoas todas niveladas por uma doença teoricamente muito simples, né? Nós chamamos todos os dias uma virose. Então nós olhamos para o nosso planeta e olhamos para as pessoas, cada um de nós, muitas vezes chocados. Algumas pessoas são um pouco mais apocalípticas, é o fim do mundo, é o castigo de Deus. Algumas pessoas, elas são mais racionais, né? Isso é culpa do homem, que interfere na natureza, etc. Mas o importante é que isso está aí. Tá? Qual a grande lição? Qual a grande lição que nós podemos tirar desse momento de sofrimento? Que lição nós podemos tirar dessa situação de grandes e profundas dificuldades que nós estamos vivendo? Todos nós sabemos que elas existem, elas estão existindo, elas continuarão por um certo tempo, mas elas passarão um dia. Que reflexão nós podemos fazer? A grande mensagem disso, que nós podemos levar para a nossa casa, para a nossa reflexão, é que nós estamos numa situação totalmente atípica. Nós estamos na contramão daquilo que nós aprendemos a fazer nos últimos anos. O que nós aprendemos a fazer nos últimos anos na sociedade materialista, imediatista, os seus deuses particulares? Aprendemos que a tecnologia, que a nossa cultura seriam verdadeiros salvaguardas para a nossa felicidade. Caminharíamos sempre, o que precisássemos compraríamos, viajaríamos para onde a gente gostasse, e eu sempre seria alguém feliz, sob a ótica do imediatismo materialista. Aí vem uma patologia, teoricamente simples, e nos mostra o tamanho da nossa pequenez. Nos mostra perante Deus, perante a misericórdia divina, como hoje nós estamos ainda de termos autonomia total sobre o gerenciamento da nossa vida. Mas, como toda situação difícil, ela traz uma imensa, uma fantástica lição para cada um de nós. Somos uma sociedade de pessoas egoístas, egocêntricas, onde cada um busca o seu sucesso. E muitas vezes o nosso sucesso passa pela destruição do sonho alheio. O importante é sermos espertos, o importante é vencermos, o importante é sermos bonitos, é sermos badalados, é sermos pessoas extremamente envolvidas com a sociedade, que as pessoas nos admiram e nos invejem. Esse é o sonho.
Hoje em dia todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ter barriga de tanquinho, todo mundo é coach, todo mundo é influencer, todo mundo é isso. Né? É o sonho do jovem. Aí de repente um belo dia, você tem que ficar na sua casa, sentado no sofá, né? Esperando o sinal de Wi-Fi. Se não tiver na sua casa, você vai jogar dormir lá com o vovô. Por quê? Essa patologia resgatou para cada um de nós a volta de um lugar que nós saímos e não voltamos há muito tempo. Nós estamos que ficar em casa. Nós temos que ficar em casa. Goste ou não goste, você vai ter que olhar para a sua esposa, vai ter que olhar para o seu filho adolescente, que você não suporta muitas vezes, vai ter que ouvir um monte de palavras que você não gosta, vai ter que ver um monte de bicão, de cara moada, mas você vai ficar ali. Tá? Então você não vai ter as opções que o mundo materialista te dá. Olha, eu estou triste, marca uma viagem, a gente vai. Não dá para viajar. Você pode ser dono do navio e do avião, você não vai sair do lugar. Olha, então vamos para o shopping, vamos fazer umas compras. Não pode ir, o shopping está fechado. O shopping está fechado. Você vai ter que sentar e conversar. Você vai ter que sentar e resgatar o diálogo, o olho no olho, a emoção. Você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque a lei maior, usando mecanismos que a lei maior tem, porque cada um de nós, o nosso mundo é consequência de si mesmo. Se colhemos isso, é porque plantamos isso, estamos ali. A lei maior te trouxe pedagogicamente, terapeuticamente, te dando a chance de resgatar laços de família. Ou seja, de cuidar dos seus idosos, de preocupar-se com o vovô, né? De pensar no seu vizinho. Ou seja, temos a grande chance de desenvolvermos uma coisa chamada solidariedade, sem crítica, sem pré-julgamentos, né? Ou seja, condizente com o que o Cristo nos ensinou. Ame o teu próximo, perdoe as suas dificuldades, que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Esse é o momento que nós precisamos. Temos que nos unir a todos. E para aqueles, muitas vezes, cataclísmicos, apocalípticos, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Talvez esteja começando o fim do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, os grandes cânceres morais da nossa sociedade. Os grandes cânceres que fazem com que nos atravanquemos. E eu espero que nós tenhamos uma certeza, mas uma certeza imensa. Não vacilem. Não tenham uma réstia de dúvida. No leme do nosso mundo está Jesus. Jesus. Tudo vai passar. Tudo passará. Fará parte da nossa história evolutiva. Um dia olharemos para trás e veremos isso. Como os nossos antepassados viram guerra, viram pestes, viram violência, viram escravidão. Nós passaremos. Porque nós somos filhos de Deus. E o Pai vela por cada um dos seus filhos. Indistintamente, não importa onde esteja, como esteja. E nós superaremos. Então é importante, abramos o nosso coração. Abramos o nosso coração àqueles que muitas vezes não têm a nossa fé. Aqueles que muitas vezes têm o medo. Os idosos que estão muitas vezes totalmente fragilizados, muitas vezes com medo de morrer, que recebem essa informação. Cheguemos, aconcheguemos, demos um braço, demos um ombro. Abracemos, muitas vezes, está dentro da nossa casa. Colhemos, abracemos espiritualmente. Nós não podemos ter contatos hoje, é uma coisa estranha. Nós brasileiros somos um povo tão afetivo, abraçamos, beijamos as pessoas, estamos assim. Mas o olhar, a palavra, a atenção, façamos isso, demos a eles a segurança que eles caminharão. Façamos uma oração todos os dias na nossa casa. Não importa o seu credo religioso, abra o seu livro, abra a Bíblia, abra o Evangelho, não importa o livro que você tenha, abra, leia, medita. Agradeça ao Pai por você estar na frente de batalha. Agradeça ao Pai por você estar tendo a oportunidade, muitas vezes, de recuperar valores, de fazer reflexões que estavam no norte do seu caminho. O Pai te ensinar, esse não é o caminho. Essa não é a forma de gerenciar a tua vida. Ó homem, o que tu fazes? O que tu esperas? O que tu sonhas? Tu és filho da minha alma. Eu te espero. Busca a minha alma. Filho da minha alma, traz contigo tuas dores, angústias, sofrimentos. Eu te sustentarei todos os dias e momentos, para que tu convertas tuas luzes, tuas cruzes em luzes que te mostrarão o caminho, te descortinarão a vida e te conduzirão à verdade. Nesse dia, meus irmãos, não importa onde estejamos, como estejamos, cada um de nós, renovados, com esperança, diremos: obrigado, meu Deus, porque eu te reencontrei. Obrigado porque eu te compreendi, Senhor.
Obrigado por aprender a amar. E muito obrigado, Pai, pela chance de servir. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que levem para os seus lares, fiquem nos seus lares hoje com muita paz, com muita confiança, transmitam aos seus filhos, né? Jesus está no leme. Não vacilemos. Vai dar tudo certo. Superaremos. E tenho certeza que sairemos melhores dessa. Que Jesus nos abençoe a todos na noite de hoje. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, fortalecidos no mestre da nossa prece. Senhor, te pedimos pela paz do mundo, pelo bem universal. Te pedimos, Mestre, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz, Mestre, seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Por todas as religiões, Senhor, que divulgam o Evangelho de Jesus, e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Mestre, te pedimos pelos hospitais, pelos asilos, orfanatos, cadeias e pelas ruas, pelas casas de caridade, tanto material quanto espiritual, pelos lares desajustados, Mestre, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia, pelo equilíbrio do nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando neste momento a figura sublime do meigo Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todo o ambiente, e essa luz transborda as portas e janelas, envolvendo a todos os vizinhos. Por todos, Mestre, que hoje se encontram com tristeza, desalento e depressão, e neste momento, Mestre de amor, vibremos por nós mesmos, necessitados que somos, do amparo da misericórdia divina, dando graças a Deus pela vida. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece. Obrigada, Senhor, porque possuímos os braços perfeitos, quando tantas criaturas não o possuem. Obrigada, Mestre, pelos nossos olhos que podem apreciar a beleza da natureza, quando tantos vivem na escuridão. Obrigada, Senhor, pela nossa voz, porque podemos pronunciar o Teu nome, quando tantos vivem na magia. Obrigada, Mestre,
pelo nosso caminhar, quando tantos se encontram em cadeiras de roda. Obrigada, Senhor, porque podemos amar, sorrir, cantar, quando tantas criaturas choram, sofrem e quantas, Senhor, morrem antes de nascer. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de amor e de luz. Agradecendo nesse instante a todas as mentes que estão ligadas a nós, que estão ligadas a Ti, a cada coração que bateu forte com as mensagens de luz e a cada um que lembrou de Ti para pedir. Obrigada, Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia e luz, nos ampare e abençoe a todos. Obrigada, Senhor. Que assim seja.